A gente fala agora sobre a crise na Venezuela, trazendo, mais do olhar da América do Sul sobre a Venezuela. O Ministério Público de lá intimou hoje o opositor Edmundo González para um interrogatório na segunda-feira. As autoridades ligadas a Nicolás Maduro querem que ele se explique sobre a publicação de resultados eleitorais que, segundo o chavismo, são falsos. Luciana Tadeu vem acompanhando isso muito bem de perto, né, Luciana? Traz pra gente os detalhes que você tem por aí. Boa tarde. Oi, Isabel, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha só, o Ministério Público publicou hoje essa intimação ao então candidato opositor Edmundo González. Afirma que ele está sendo investigado por usurpação de funções, por falsificar documento público, por instigação à desobediência de leis, crimes informáticos e associação para cometer crimes e conspirar, e convoca ele para, segundo esse documento, dar entrevista na próxima segunda-feira, às 10 da manhã do horário de Caracas, 11 da manhã do horário de Brasília, justamente porque ele está sendo investigado pela publicação desse site. É um resultado que a oposição criou logo depois das eleições, em que publicou as atas eleitorais, que diz ter recebido dos seus fiscais eleitorais, que estavam aí nos centros eleitorais no dia da votação. E, segundo essas atas, o Edmundo González teria tido cerca de 67% dos votos, o que contesta o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que dá para Nicolás Maduro a vitória com mais de 50% dos votos. Mas, para as autoridades venezuelanas, esse site é uma usurpação de funções e fala em forjamento de documento público. A justiça venezuelana também está considerando que o Edmundo González cometeu desacato ao não comparecer na justiça nessa apuração dos votos, nessa revisão dos votos que foi solicitada pelo presidente Nicolás Maduro, depois que houve contestações, inclusive da comunidade internacional, sobre esse resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral. O Edmundo González, na ocasião, disse que ele estava indefeso, que se colocaria numa situação de extrema vulnerabilidade, que poderia colocar em risco sua liberdade caso comparecesse no tribunal. Acabou não indo, inclusive seu partido não apresentou as atas eleitorais exigidas pela Justiça nesse momento, e a Justiça, no fim, termina ratificando essa semana a vitória de Nicolás Maduro, conforme tinha dito o Conselho Nacional Eleitoral, mas ratifica esse resultado sem apresentar nenhuma ata. Agora fica a expectativa para ver se o Edmundo González vai comparecer diante do Ministério Público na próxima segunda-feira. Ele que já tinha dito que poderia colocar a sua liberdade em risco se apresentasse diante das autoridades, e no caso de um novo desacato, como que as autoridades venezuelanas iriam reagir a isso, já que o governo venezuelano vem pedindo a prisão de Edmundo González, dizendo que ele é responsável por episódios de violência que ocorreram durante os protestos pós-eleitorais, aqueles protestos que a gente viu nos dias seguintes às eleições, Isabel. A gente vê a oposição lá na Venezuela sendo cerceada de diferentes formas, né, Luciana? E o tempo está correndo. Quanto mais a gente se aproxima do momento de início, de um novo mandato na Venezuela, menos tempo a oposição tem para tentar comprovar, o que diz que é ter sido a vitoriosa nessas eleições de 28 de julho. Enquanto isso, a gente também chama a atenção para a situação perante os outros países. Venezuela também já dando resposta em relação a isso, chamando de fracassados os governos que criticaram a decisão da Suprema Corte de validar a vitória de Maduro nas eleições presidenciais, Fica esse jogo de bate e rebate de Nicolás Maduro, Luciana. Pois é, porque teve um novo comunicado muito contundente, Isabel, de 11 países. Esses países são Argentina, Costa Rica, Chile e Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai, que contestaram essa declaração da Suprema Corte venezuelana de que Nicolás Maduro realmente ganhou as eleições. Diz que somente uma auditoria independente pode atestar esses resultados. Também manifestaram preocupação com violações aos direitos humanos na Venezuela e, claro, a chancelaria liderada por Ivan Gil, o ministro das Relações Exteriores, rejeitou categoricamente esse comunicado, diz que parece iniciativa
tentativas de golpe de Estado perpetradas pelos Estados Unidos nos últimos 100 anos contra países latino-americanos e chama esses governos de fracassado, inclusive compara esse grupo de 11 países que rejeitam essas declarações do Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela, compara com o Grupo de Lima, que foi aquele grupo criado para acompanhar a situação na Venezuela e que fez declarações bastante contundentes nos últimos anos, inclusive reconhecendo Juan Guaidó naquele momento como presidente em 2019. Então, ele faz uma comparação desse grupo de países com o ex-Grupo de Lima, que já não é tão articulado, mas rejeita, então, esse comunicado dos 11 países, diz exigir respeito à soberania e à autodeterminação da Venezuela, fala em ingerência nos seus assuntos domésticos, em violação das leis internacionais. Esse comunicado que foi muito contundente contra essa declaração e que depois se soma a outras vozes, né? O Brasil não assinou esse comunicado, é importante destacar que, como você mencionou, não assinou, mas não deve reconhecer as eleições sem a publicação dessas atas, que nunca apareceram oficialmente. As únicas publicadas até agora são as publicadas pela oposição e que estão fazendo com que o Edmundo Gonzalez seja investigado, mas a essas vozes de crítica também se somou a União Europeia, que já afirmou que sem a publicação desses resultados desagregados não vai reconhecer essa vitória de Nicolás Maduro, que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e a Justiça venezuelana dizem que ocorreu.